O explorador, um homem de cerca de 30 anos com uma aparência robusta e um olhar determinado, adentrou o túnel escuro e estreito, guiado apenas pela luz de sua lanterna. As paredes úmidas e escorregadias pareciam se fechar em torno dele e o som da água gotejando ecoava em um ritmo monótono. A temperatura era fria e a respiração do homem se tornava cada vez mais pesada à medida que ele avançava. À sua frente, a passagem se estreitava e a água que antes chegava até os joelhos agora subia até a altura do peito. Ele sabia que o nível da água poderia subir ainda mais, mas a curiosidade o impulsionava a continuar. O túnel era uma lenda entre os locais, um antigo santuário que supostamente guardava segredos de civilizações perdidas. Enquanto caminhava, ele sentia a pressão do ambiente ao seu redor. Cada passo era um lembrete de que a natureza estava no controle. O explorador parou para ajustar a lanterna e o feixe de luz iluminou uma inscrição na parede, coberta de algas e sujeira. Ele se aproximou, tentando decifrar as marcas antigas. O coração batia acelerado, não apenas pela emoção da descoberta, mas também pela crescente sensação de claustrofobia. Com um movimento brusco, ele se virou e percebeu que a água havia subido ainda mais, agora atingindo seu queixo. Um pânico gelado começou a se instalar em seu peito. Ele precisava voltar, mas a passagem pela qual havia vindo parecia ter mudado. A escuridão parecia mais densa e o som da água se tornava mais ensurdecedor. O explorador decidiu seguir em frente, acreditando que o túnel eventualmente se abriria. No entanto, a cada movimento, a água subia. Ele nadou um pouco, mas a corrente estava forte. A lanterna piscou e ele teve um momento de desespero. A luz falhou totalmente, mergulhando na escuridão total. Ele se lembrou de sua formação em sobrevivência, da importância de manter a calma. Mas, à medida que a água subia, era impossível não sentir a pressão crescente. A água agora estava na altura de sua boca e ele lutou para manter a cabeça acima da superfície. Ele sabia que não poderia se deixar levar pelo pânico. O túnel parecia interminável e enquanto a água subia, sua respiração se tornava mais rápida, mais superficial. O medo se transformou em terror quando ele percebeu que não havia espaço para respirar. A pressão começou a se acumular em seus pulmões e ele sentiu como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. Fechou os olhos, tentando acalmar a mente. Mantenha a calma, repetiu para si mesmo. Encontre uma saída. Mas a voz interna que o guiava havia sido silenciosa, sufocada pelo som do seu próprio coração batendo freneticamente. A água agora estava em seus lábios e ele lutou contra a vontade de engolir. O instinto de sobrevivência o levava a tentar se mover, mas cada impulso fazia com que a água subisse ainda mais. Ele decidiu mergulhar, movendo-se para baixo, na esperança de encontrar uma abertura ou uma caverna submersa. A escuridão envolveu tudo ao seu redor e ele se esforçou para manter a calma enquanto nadava em busca de ar. O desespero começou a se instalar. Cada movimento se tornava mais difícil e a pressão em seus ouvidos aumentava. Ele começou a perder a noção de tempo. Era como se estivesse preso em um pesadelo, lutando contra uma força invisível que o puxava para baixo. A sensação de que seus pulmões estavam se contraindo o fez hesitar. Ele queria gritar, mas a água o impediu.
O pensamento de que poderia estar a poucos metros de um espaço de ar o impulsionou a nadar mais fundo, mas a energia estava se esgotando e a luta se tornava mais cansativa. Ele se lembrou de sua família, da vida lá fora, das promessas não cumpridas e dos sonhos ainda por realizar. Finalmente, seus músculos começaram a falhar. A visão tornou-se turva e a realidade começou a se desfocar. Um último impulso de força o levou a abrir os olhos e ele viu uma luz ao longe. Era fraca, mas a esperança se acendeu dentro dele. Com um último esforço, ele se lançou em direção à luz, sentindo a água ao seu redor se agitar. Ele estava quase lá. O pulmão ardia e a dor se tornou insuportável. O coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Com um último grito silencioso, ele fez o que precisava. Ele mergulhou mais fundo, tocando o fundo do túnel e empurrou seu corpo para cima com toda a força restante. E então, como se o universo estivesse conspirando a seu favor, ele rompeu a superfície. A luz o atingiu como uma benção e ele absorveu ar fresco em uma tragédia de inspirações profundas. A água escorria de seu corpo enquanto ele flutuava, exausto, mas vivo. O túnel não o havia vencido, ele havia se perdido, mas agora estava de volta e a vida pulsava em suas veias. Ofegante, ele se virou, olhando para o túnel que quase o levou à morte. A experiência o mudaria para sempre. Ele sabia que não seria apenas um explorador, mas um sobrevivente. Com cada batida do coração, ele agradeceu pela chance de voltar, pela luz que o havia guiado e pela vida que ainda tinha pela frente.